Você veio para a igreja hoje. Você sabia que cristianismo não é se batizar numa igreja e seguir uma fé? Cristianismo não é isso. Isso é religião. Cristianismo é doar sua vida para salvar os perdidos. Isso é cristianismo, entendeu, Roberto? Você se batizar numa igreja, ter o seu nome no hall de membros, frequentar os cultos de sábado, domingo e quarta-feira, e o culto do Ministério da Mulher, isso é religião. E muitas vezes, por estar nessa rotina, deixamos de ter uma experiência com Deus, por seguir uma religião. Mas doar sua vida para a salvação dos perdidos, que é o tema dessa música, Tudo por Ele. O que foi que Jesus fez, irmãos? Ele doou sua vida para a salvação dos santos ou dos perdidos? Dos perdidos. No capítulo 19, o versículo 10, leia comigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os santos. Isso é para pegar quem está dormindo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Para Jesus, Roberto, a ovelha perdida, aquela única que saiu do aprisco, é mais importante do que as 99 que estão no aprisco. Porque as 99 que estão no aprisco já estão sabendo, alegres, felizes por estar nos braços do Pai. E aquela ovelha que saiu do aprisco para experimentar outros terrenos, outras montanhas, ela está perdida porque ela não sabe voltar. Então, por que essa minha pergunta? É porque a gente tem que viver uma vida de experiência com Deus. A gente tem que parar, irmãos, de seguir uma religião sem sabor. Você me entende? Uma religião sem sabor. A gente precisa cantar hinos com convicção. A gente precisa ler a Bíblia com o sentido de que Deus está falando com você. A gente precisa vir para a igreja em espírito e em verdade, está aqui de fato, não está aqui com a mente em casa, nos problemas ou em outros pensamentos. A gente precisa ter uma experiência com Deus. A história que a Bíblia vai falar para nós nessa noite, fala da história de um homem, onde ele era excluído da sociedade. Ele tinha uma profissão, que era uma profissão odiada pelo povo judeu. Por que odiada? Porque naquele momento, o povo judeu estava sendo dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, ele cobrava altos impostos. E as pessoas que serviam para cobrar os impostos dos judeus, eram os próprios judeus. Alguns judeus, o Império Romano escolheu a dedo, e a essas pessoas disse: olha, você vai ser cobrador de imposto. Então o próprio judeu, ele não via os chamados publicanos com bons olhos. Eram pessoas, irmãos, que os judeus consideravam como escória da sociedade. Me dê um exemplo de que ainda hoje é considerado como escória da sociedade. Quem pode me dar um exemplo de uma pessoa, de uma profissão? Me dê um exemplo aí. Vai, irmãos, participem.
uma prostituta é uma escória da sociedade ou não? Você pode até não achar, mas o mundo acha. Sim ou não? Sim. O mendigo, aquele que dorme embaixo de uma ponte ou numa praça, no banco de uma praça, ele é bem visto pela sociedade ou uma escória? É uma escória. Eu falo sociedade, irmão, não é só nós, é englobando as pessoas cristãs ou não cristãs, englobando a sociedade. Os publicanos eram pessoas assim. Eles não eram bem vistos. E Jesus, quando ele veio quebrando alguns paradigmas. Por exemplo, Jesus conversou com uma prostituta, sim ou não? Jesus, ele entrou na casa de um publicano, sim ou não? Sim. Jesus, ele quebrou alguns paradigmas. Por exemplo, o caixão, o morto. Quando alguém tocava em um morto, pela lei de saúde dos judeus, aquela pessoa que tocou em um cadáver, ela ficava 7 dias imundo. Ela tinha que ficar 7 dias em casa e em purificação. Aí Jesus vem, Roberto, vê uma viúva que perdeu o seu único filho. Jesus vai lá e toca no caixão. Deu um amém, irmãos? Amém. Ele quebrou paradigmas. Jesus senta com uma prostituta. Jesus, ele foi afrontado por uma mulher que foi pega em flagrante. E Jesus ali disse que nem ele mesmo condenava, e que se alguém não tivesse pecado, que jogasse a primeira pedra. Então Jesus, irmãos, ele fez com que algumas coisas que estavam na cabeça de religiosos fossem quebradas. E pasmem vocês, de repente eu posso estar pregando para alguém que não está pronto para receber a maior prostituta aqui do Alto da Alegria entrando nessa igreja. O maior bandido do Alto da Alegria entrando nessa igreja. Pergunta a você mesmo: será que eu estou pronto para receber essa pessoa aqui do meu lado, sentada do meu lado, e eu abrir a Bíblia para essa pessoa? Você me entende? Cristianismo é doar sua vida para a salvação do perdido. E a história dessa noite fala, capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e também o que, irmãos? Vocês não estão acompanhando comigo, né? Eu estou no versículo 2. Ele era maioral dos publicanos, ele era também o quê? Rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa de quê, irmãos? Da multidão. E também por causa de quê? Da pequena estatura. Que ele era pequeno, uma estatura pequena. Como é que a gente pode enumerar uma pessoa pequena, irmãos? Qual é a altura, mais ou menos? Um anão, mais ou menos. Qual é a altura de um anão? 1 metro. Isso aqui, irmãos? É? 1,20? Aqui? Né? Realmente é pequeno. Então vamos imaginar que Zaqueu era nessa altura. Ok? Batendo aqui no meu sovaco, na minha axila. Pequeno, né? Então ele tinha 2 problemas. Qual era o primeiro? A multidão. Onde Jesus andava, irmãos, as pessoas se apinhavam para estar perto de Jesus. Porque Jesus, irmãos, foi a pessoa que pisou nessa terra sem comparação. A gente não tem nem comparação a gente comparar uma multidão que acompanha um político. Não tem nem comparação. Mas eu quero que você imagine onde Jesus estava, multidão ficava atrás dele e acompanhando ele. E naquele dia, Jesus ele tinha que passar por Jericó.
Porque ele tinha que conversar com alguém. Aí você pode até dizer assim, mas Deus, então você está falando de predestinação? Não, de forma nenhuma. Mas se eu também não disser que Jesus sabe o futuro, eu também estou deixando de pregar a verdade. Jesus sabe quem que vai se salvar aqui ou não, irmãos? Por quê? Porque ele sabe o futuro. Porque se ele não souber o futuro, ele não é Deus. Ele é limitado a mim e a você, que não sabe o que é que vai acontecer daqui a 15 minutos, quando o culto acabar. Mas Deus sabe o futuro. Ele sabe como vai ser você amanhã. Ele sabe se você vai ser uma bênção na obra dele ou não. Ele sabe. Então naquele dia, Jesus tinha que passar por Jericó. Ele já tinha vindo num caminho anteriormente, onde ele tinha passado por um episódio do jovem rico, a história mais triste da Bíblia. O homem que tinha tudo para ser uma bênção nas mãos de Deus, mas o seu coração, ele não estava pegado no céu. Ele estava pegado onde, irmãos? O seu coração estava onde? No dinheiro, na riqueza desse mundo. Aí Jesus vem. Onde está o teu coração? Está onde, irmãos? O teu tesouro. Mas alguma coisa incomodava Zaqueu, irmãos, porque ele desejava conhecer Jesus. O versículo 3 fala: procurava ver quem era Jesus. Havia uma motivação dentro do coração de Zaqueu. Ele queria conhecer Jesus. Alguma coisa incomodava ele. Então no versículo 4 diz que então, correndo adiante, subiam a um sicômoro, subiam a árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: o que foi que Jesus disse, irmãos? Zaqueu. O Espírito de Profecia fala, irmãos, que Zaqueu e Jesus nunca tinham se encontrado. O Espírito de Profecia fala que Zaqueu não sabia nem qual era a aparência de Jesus. O Espírito de Profecia fala que quando Zaqueu subiu na árvore, ele ficava tateando assim: quem poderia ser Jesus? Porque ele não sabia se era alto, se era magro. Você me entendeu, Roberto? Mas Jesus surpreende Zaqueu. O que foi que Jesus fez, Roberto? Ele parou embaixo da árvore e disse: Zaqueu, você me entende? Jesus, ele é poderoso. Diga amém. Amém. Ele sabe o seu problema. Ele sabe o que está faltando em você. Ele sabe o que você está passando. Ele só precisa que você coloque nas mãos dele o seu futuro. Porque a entrega, ela tem que ser sem reservas. Repita comigo, irmãos. A entrega pode ser melhor. A entrega tem que ser sem reservas. Eu vou provar você. Mas o texto continua. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aí Zaqueu no versículo 6 faz o que, irmãos? Ele desceu a toda pressa. Diga amém. Amém. Há uma diferença entre depressa e toda pressa, sim ou não? Sim. Qual é o mais rápido dos dois? Toda pressa. Então a gente aqui já vê algumas evidências que Zaqueu estava desejoso em ter uma nova vida. Porque, irmãos, onde Jesus está, tem transformação. Onde Jesus está, tem transformação. Amém. Então Zaqueu, ele queria ser o que, irmãos? Transformado, aleluia. E o versículo 3, se você tiver caneta, grife, marque, faça um círculo, porque é um dos textos mais lindos desse capítulo 19.
ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Tem um pensamento, irmão Hernandes, que diz assim, que onde Jesus está, até a tristeza pula de alegria. Até a tristeza pula de alegria. Agora, para isso acontecer, o seu coração tem que estar nas mãos de Jesus. Se não tiver, essa vida não tem sabor, a maior bênção que Deus dá não tem alegria, é uma vida mais ou menos. Mas quando o nosso coração está na mão de Deus, você pode ser peneirado, você pode passar pela maior tribulação, você pode perder os seus bens, mas você não perderá a segurança da paz que só Jesus pode dar. Amém. Porque o seu coração não está nesse mundo. O seu coração não está nas coisas desse mundo. As igrejas por aí pregam prosperidade. O Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho fala sobre transformação. O Evangelho fala sobre salvação. Do que é mais importante, Roberto? Você ter o maior dinheiro do homem mais rico do mundo ou ter sua salvação? Qual é o mais importante? Tem minha salvação. Você me entende? Aí Jesus vem com uma frase em outro momento: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta? Aí versículo 7 fala que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Lembra da introdução que eu falei, irmãos? Qual foi a introdução que eu falei? Que os publicanos, eles eram considerados como traidores. Então, por isso, eles eram pecadores. Aí Jesus, irmãos, quebra mais um paradigma. Jesus vai para a casa de um pecador. Da mesma forma que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus ele quer entrar na minha e na sua casa. Diga amém. Amém. Qual a diferença minha e sua de Zaqueu? Só tem uma diferença, a conta bancária dele, que Zaqueu era o quê? Era rico. Mas Zaqueu era um pecador, igual a mim e a você. Ou você não é pecador? Você é um santo? Uma santa? O texto do versículo 10 diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Então ele veio me buscar, ele veio lhe buscar. Diga amém, irmão. Amém. Há uma sensação que você nunca pode perder. Nunca pode perder, nunca esqueça disso que eu vou lhe falar. Há uma sensação que você nunca pode perder. É de que você é pecador e que carece de Jesus. Quando você parar de pensar isso, que você não é mais pecador e que não precisa de Jesus, sabe o que é que vai acontecer? Você vai começar a se tornar um fariseu moderno. Você vai começar a ver erro nas pessoas e não ver mais erro em você. Porque você não se sente mais o que, Roberto? Pecador. Se sente mais santo do que os irmãos. Aí é onde está o erro. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. 4 vezes mais. Presta atenção. Os publicanos, eles não só cobravam o imposto devido, mas sabe o que é que eles faziam, Roberto? Culturalmente deles, levavam a mais.
Eles iam lá para cobrar, vamos dar um exemplo, 10 reais. Mas ali ele observava que tinha um jarro bonito. E daqui a pouco eles diziam, eu acho que você tem dinheiro guardado lá no guarda-roupa, eu vou lá olhar. E chegava lá e via de repente uma reserva e tomava para si. Então, culturalmente, os publicanos eles cobravam a mais dos impostos. Porque pagar imposto é devido, irmãos. Eu e você pagam imposto, sabia? Quando a gente vai comprar alguma coisa no supermercado, na padaria, esse pãozinho que nós compramos, que antigamente era 10 por R$1, são quantos agora por R$1? 3. E tem padaria que só são 2. Padaria lá na serraria são 2. O pão francês 50 centavos. Então, embutido dentro desse pãozinho francês está uma carga tributária que está entre município, estado e federal, mas está lá dentro. Então, indiretamente você já está pagando imposto. Existe um imposto chamado imposto de renda, chamado IR. Se você ganhar acima de R$ 2.300, 17% desse valor é devido pagar imposto. Então o imposto, ele é devido, é correto pagar. Então naquela época já era devido pagar. Porém os publicanos, eles cobravam o que, irmãos? A mais. E isso era o errado. E isso estava incomodando a Zaqueu. E ali, depois que Jesus fala sobre o plano da salvação para ele, depois que Jesus fala para ele que era necessário ele fazer uma reforma de vida, ele se levanta e ele diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e a quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. Amém. Então isso, irmãos, dá uma alegria a Jesus. O versículo 9 diz que então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de quem, irmãos? Abraão. De Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga amém, irmãos. Amém. Quer que eu faça um embasamento agora, irmãos? Que é necessário entregar sem reservas? A conversão de Zaqueu é uma das conversões mais lindas da Bíblia. Para mim, ela só perde para a história do filho pródigo. Zaqueu, quando se entregou a Jesus, a condição dele era que ele era pobre ou rico, irmãos? Rico. Há um capítulo atrás, a gente encontra a história do jovem rico, onde os discípulos viram com seus próprios olhos, quando Jesus olha para o jovem rico e diz assim: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois vem e me segue. Você sabe qual foi o texto, o resultado dessa proposta de Jesus, do jovem rico? Versículo 23 do capítulo 18, olha aí, é só voltar uma página. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito alegre, porque ele era riquíssimo. Eu falei alguma coisa diferente, né? Ele ficou muito, porque ele não queria se entregar, ele não queria se entregar sem reservas. Mas Zaqueu, não foi necessário Jesus dizer assim: vai, dá aos pobres. Não, ele mesmo fez o que, irmãos? Ele mesmo tomou atitude. Ele não sabia nada da história do jovem rico, mas ele se sentiu tocado, ele se sentiu pecador, ele se sentiu em admitir que a riqueza que ele tinha era uma riqueza falsa. E ali ele propõe ao Senhor, dizendo que vai dar metade da sua riqueza aos pobres, e a outra metade ele iria devolver 4 vezes mais a quem ele roubou.
Então faça a pergunta, irmãos. Se 50% vem a imaginação, 50% ele deu aos pobres, ficou quanto, irmãos? 50%. Mas ele não tinha defraudado pessoas. Ele tinha que devolver quantas vezes essas pessoas? 4 vezes mais. A Bíblia não diz se ele ficou ainda rico ou pobre. Mas a gente é inteligente. A gente é inteligente. Se ele devolveu 4 vezes mais a quem ele defraudou, possivelmente ele ficou como, irmãos? Ele ficou como? Pobre. Mas de que adianta ficar rico sem Deus? Me responda você. Perdido. Eu não quero pregar, irmão, sobre a maldade da riqueza, não. Eu quero dizer que Jesus é mais importante do que a riqueza. É isso que eu quero que você saia dessa igreja hoje. Que Jesus é mais importante do que o que eu tenho. Porque onde está o meu coração, está o meu tesouro. Então, se o meu coração estiver em Jesus, o meu tesouro é Jesus. Eu não sei por que eu estou pregando essa mensagem hoje, ou para quem. Eu não sei. Eu não tenho essa capacidade, Hernandes, de saber a vida das pessoas. Deus não me deu esse dom. Eu só sei que Deus me pediu para trazer essa mensagem. Deus pediu para eu trazer essa mensagem nessa noite. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei se você está de bem com Deus. Você pode até estar pensando, o irmão dele está pregando para o rico. Não, eu estou pregando para você. Eu estou pregando para que você tenha a total dependência de Deus. Você venha de fato acreditar que Deus existe. É Ele que mantém a sua família. É Ele que mantém o seu lar. Não é o seu braço nem a sua inteligência. É Deus que todo mês faz um milagre na sua renda. Esse mês a gente recebeu o livro O Primeiro Reino. Eu não sei quantos vocês leram, mas eu li. E ainda falta 2 capítulos que eu vou ler nessa noite. Eu não sei qual foi a experiência que você teve sobre a viúva, aquela mulher que deu tudo que ela tinha, pobre, que só tinha 2 moedas. Aí você pode até dizer, como o autor do livro disse, você pode dizer, mas é fácil, ela só tinha 2 moedas de dar. Mas se aquelas 2 moedas era tudo que ela tinha? Eu não sei se impactou a sua vida, mas tem me incomodado. A conclusão é que eu faço pouco para Deus. A conclusão é essa. Eu faço pouco para Deus. Então o cristianismo, ele tem que nascer mais em mim. E o pensamento correto é que você tenha também esse pensamento. O cristianismo tem que nascer em mim. É doar minha vida para a salvação do perdido. Se eu não estou doando a minha vida para a salvação do perdido, eu estou sendo um religioso. Eu estou vindo para a igreja só bater ponto. Só para saber quem vai pregar e quem vai cantar. E se canta bem ou se prega bem. Deus, Ele quer ter que você experimente outro patamar de vida religiosa. Outro nível. Está faltando alguma coisa? Deus está no comando, irmão. Vamos orar. Senhor, nos abençoa. Está faltando comida, está faltando dinheiro para pagar uma conta. Senhor, esse dinheiro não tem, mas nós confiamos no Senhor. Manda, Ele vai mandar. Como é que está a sua fé com Deus? Como é que está a sua experiência com Deus? Como é que está a sua entrega com Deus? O que eu quero dizer nessa noite é que devemos nos entregar sem reservas. Sem reservas. Vocês têm um trabalho nessa comunidade.
essa comunidade tem que conhecer o Evangelho eterno, o Jesus que salva. E a gente não pode ficar satisfeito com só nós aqui. Você me entende? Muitas pessoas estão morrendo aqui na comunidade sem Cristo. Outros estão sendo levados para religiões que ensinam uma salvação que não é eterna. Ensinam a salvação da prosperidade. E essas pessoas estão sendo enganadas. E Jesus está levantando você e eu para levar esse evangelho que salva, que transforma para essas pessoas, irmãos. Você lembra da pergunta que eu fiz no início do sermão? Quantos de vocês lembram? O que é que você está fazendo aqui? Essa foi a pergunta. O que é que você está fazendo aqui? Uma vez eu tive um sonho. Esse sonho aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás. 15 anos atrás. Eu estou há 20 anos de batismo. Vai fazer o mês que vem 21 anos de batismo. Então, naquele momento daquele sonho, eu estava na igreja da Guaxuma. O irmão Hernandes me conhece de lá. E naquele momento eu era diretor da igreja, diretor de jovens, diretor do ministério pessoal e professor da classe de jovens. Aí você me diz assim: eita, o irmão Davis é tanto cargo exibido. Não é não, irmão, é porque o povo não queria pegar cargo. Teve uma experiência, irmão Hernandes, naquela igreja, onde um culto de quarta-feira, uma igreja que tinha em torno de 30 membros naquela época, um culto de quarta-feira foi só o pregador, nem o sonoplasta foi. Eu abri a igreja, o pregador chegou, eu esperei 7h30 dar, e não chegou a diretora de música. E ali eu peguei o controle do som, ele ficava mais ou menos aqui, e eu com o controle do DVD, que não era computador, era o DVD na época, eu coloquei o inário, o CD do inário, e comecei a fazer os prévios com o pregador na primeira cadeira, e eu colocava aqui, e anunciava um hino ao pregador, e a gente cantava. Deu 7:45, e nada, cantei o terceiro hino, e ali eu mesmo fiz a leitura das ofertas, e peguei a salva, e passei para o pregador, e passei para mim, doamos a oferta, oramos, e após da oferta eu chamei o pregador, qual é o hino que ele escolheu o hino X, coloquei o hino, louvei o hino, chamei ele para pregar, aí eu mudei de lugar com ele, eu fui para o lugar dele e ele veio pregar. Eu passei por essa situação. Quem já passou por essa situação está me entendendo o que eu estou falando aqui. A situação da igreja da Guaxuma estava difícil e eu estava muito cansado, muito cargo, e eu chamei o pastor para conversar. Pastor Marcelo Araújo, lembra dele? Um baixinho desse tamanho. A irmã Vera lembra, evangelista, não era, irmã? Uma bênção aquele pastor. E eu estava disposto a entregar um lugar. Disse: pastor, eu não aguento mais. E ali nós conversamos por várias horas. E eu lembro que ele contou uma história. Ele disse: irmão Davis, a caminhada cristã, ela é semelhante à subida de uma montanha. E logo no começo da subida, Jesus, ele nos dá um desafio. Aí ele abriu o texto bíblico e leu para mim.
Ele disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga. Irmão Deus, Jesus não está dizendo aqui: tome a cruz dos irmãos e siga-me. Não, ele está dizendo o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Então você tem que fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Se naquele dia o cantor não veio cantar, não tem música. Se naquele dia o pregador não veio, não tem mensagem. É assim, irmão Deus. A obra é de Deus, mas ela é composta de nós. Se Deus lhe chamou para ser o diretor da igreja, é para você organizar a escala, é para você dirigir reuniões, treinamentos, mas não é para você fazer tudo na igreja. Você me entende? E aquilo ali me levantou, irmãos. Eu entendi Deus falando com ele. Eu entendi Deus dizendo assim: faça o que eu te chamei. Sábado posterior, fiz uma reunião com a igreja e passei toda a mensagem que ele tinha me passado e passei para a igreja. E eu acho que os irmãos Roberto ficou pensando: será que ele vai botar em prática? Eu vou faltar a pregação. E faltou mesmo. Então não teve pregação, Roberto. Eu vim à frente e disse: o pregador X não veio. Então, como ele não veio, não vai ter mensagem. Abra sua Bíblia no versículo tal. A gente lê um versículo, eu orei e todos foram embora. Foi um santo remédio. Ou você entende que Deus que lhe chamou, ou você não serve. Você me entende? A igreja começou a entender aquela mensagem, que eles tinham que trabalhar para Jesus. Da mesma forma eu trago para essa igreja. Vocês não podem deixar que tudo aconteça em cima de X, de A ou de B. Faça a sua parte. E se aquele que ainda não descobriu qual é o seu ministério, o seu dom, peça a Deus, que Deus mostra. Eu só sei de uma coisa, que a obra de Deus está precisando de trabalhadores. Diga amém. Amém. De uma coisa eu sei, e Jesus falou isso há 2000 anos atrás: a seara está madura, mas falta o quê? Ceifeiros. Então orem ao Pai para que mande o quê? Trabalhadores. Mandem trabalhadores, pessoas que estejam preocupadas com a obra de Deus, que dê o seu tudo como Zaqueu deu. Ah, mas não me deram cargo na igreja. Mas você pode organizar os bancos da igreja. Mas você pode perguntar ao diretor da igreja: irmão, me coloque na escala da limpeza, para eu vir aqui uma sexta-tarde e limpar a igreja. Você me entende? Chegue para o diretor missionário e diga: irmão, eu gostaria de um sábado à tarde fazer 2 visitas. Me dê o nome de 2 pessoas para eu fazer essas visitas, que eu quero orar por elas. Isso é trabalhar na obra de Deus, irmão. Trabalhar na obra de Deus não é só pregar e cantar, não. Trabalhar na obra de Deus é todo mundo junto trabalhando. Sabe de uma coisa? Quer se preparar para o reino dos céus? Trabalhe na obra de Deus. Agora, quer estar perdido dentro da igreja? Quer saber qual é a receita de estar perdido dentro da igreja? A dracma perdida? Sabe como é? Não faça nada na igreja. Não faça nada. Venha só ouvir sermões. Venha só ouvir as pregações. Venha só se encher de pregação. Faça nada. Faça nada, só isso. Só isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir sem necessidade da igreja. Sem necessidade da igreja. Aí uma daquelas noites eu fui dormir. Estamos terminando. Esse momento eu não estava fazendo parte da pregação, mas Deus pediu para eu contar.
Aquele ano eu tive um sonho onde Jesus estava voltando. E ele falava para mim e dizia: Davis, não pare. Não pare. E eu ficava olhando para ele e dizia: mas Senhor, eu trabalho na tua obra, eu sou o diretor da igreja, eu sou o diretor de jovens, eu faço as reuniões, eu dou estudo bíblico. Aí ele dizia, ele continuava dizendo: não pare. Não pare. E ali acordei, assustado, chamei a Cris, falei para ela o sonho, ficamos sem entender. E houve um episódio aqui no Pouso da Garça, um episódio muito grave. E o pastor Marcelo me ligou e disse: irmão Davis, eu queria uma reunião com você. Eu estou sabendo que você está morando perto da entrada do Bento Mendes, e não tinha shopping ainda, né? Tinha Caixa Econômica. Eu disse: pastor, estou morando no Central Park. Ele disse: preciso conversar com você. E aí ele veio e falou para mim um problema que estava acontecendo. A igreja do Pouso da Garça estava se fechando. E ele disse assim: irmão Davis, Deus me mostrou que você e sua esposa têm que sair da Guaxuma para vir para o Pouso da Garça para levantar essa igreja. Você entende a resposta do sonho, irmãos? A irmã Vera sabe da história. Não sei se o irmão Fernandes já estava nessa área aqui, ou se você estava no interior. E a gente veio, irmãos. A igreja só tinha 2, 3 pessoas. A igreja estava quase morta. E ali, irmãos, a gente começou a visitar os irmãos, a gente começou a fazer os cultos, a gente começou a pregar praticamente sábado, domingo, quarta-feira. Aí Deus manda um homem de Deus chamado Julimar. Irmã Vera lembra dele? Era um teologando, irmão Roberto, que precisava cumprir uma matéria chamada evangelismo. E aí o nome dele veio para o distrito Bento Mendes. E o pastor Marcelo disse: irmão Deus, o senhor quer que ele vá lá fazer esse evangelismo? São 90 dias. Eu disse: eu quero, pastor. Irmão Julivar veio, irmãos. Um homem de Deus. Quem tem Instagram pode procurar agora, pode ir lá, pastor Julimar. Pode procurar. Ele era teologando. E ele veio fazer esse trabalho aqui no Pouso da Garça. A gente não queria fazer dentro da igreja, a gente teve que alugar um ponto. E a gente alugou aquele galpão que tem ali, onde a igreja do Pouso da Garça ficou um bom tempo. E durante, irmãos, 90 dias, a igreja se levantou. Diga amém, irmãos. Amém. A igreja se levantou. Foram 33 almas alcançadas para Cristo. Eu nunca tive um momento espiritual tão forte como eu tive naquela época. Eu acredito que muitos irmãos também tiveram. Muitos irmãos. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Deus só vai te usar se você se colocar disponível para a obra de Deus. Deus não vai usar uma pessoa forçosamente. Vou repetir, tá? Deus só vai te usar se você se colocar disponível para a obra de Deus. Diga amém. Amém. Quer que eu prove isso?
Roberto me convidou para pregar. Se eu tivesse negado sua pregação, o seu convite naquele dia, eu estaria pregando hoje? Não, eu não tinha aceitado. Então, logo, eu não pregando hoje, eu não traria essa mensagem hoje. Você me entende? Então, para Deus me usar, eu me coloquei o quê? Disposição. Disponível para a obra. Disponível para a obra. Deus está me perguntando nessa noite. Quantos de vocês querem ser usados por Deus? Levante sua mão direita. Amém. Amém. Coloca um hino, irmãos. Irmão, o melhor lugar do mundo, que a gente vai cantar de pé esse hino, é aos pés do Salvador.